O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que a maioria das pessoas entendem estes salmos de forma errada? O que o salmista Davi ele queria dizer com isso afinal? E qual a aplicação destes salmos para com as nossas vidas? Paz, meus queridos, bênção de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudio Martins, sou evangelista, sou teólogo, trabalho no Ministério do Ensino da Palavra e de aconselhamento já há muito tempo. Eu quero firmar um propósito com vocês, um compromisso. Este salmo, o salmo de número 23, ele contém 6 versículos. Então nós traremos aqui uma série de vídeos e em cada vídeo nós vamos abordar cada verso deste salmo. E nós traremos aqui uma explicação teológica e uma aplicação pessoal para com as nossas vidas. Então eu te espero aqui a cada vídeo, para que nós possamos ser abençoados juntos e termos uma mudança de vida, uma mudança que de fato faça a diferença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A maioria das pessoas entendem este verso de forma errada. A maioria das pessoas interpretam ele de forma errada. Mas por que isso acontece? Isso ocorre porque este verso, como toda a Bíblia, não foi escrita originalmente na língua portuguesa, mas sim no hebraico. Na verdade, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Poucos versos ali da Bíblia foi escrito em aramaico, mas predominantemente falando, o Antigo Testamento ele está em hebraico. Então, por conta disso, nós acabamos por não só mal interpretar este verso, como vários outros versículos da Bíblia Sagrada. Portanto, é necessário que nós venhamos estar consultando ali os escritos originais e a própria língua ali originária, no caso ali do Antigo Testamento, sendo o hebraico, para que nós venhamos ter uma melhor compreensão daquilo que está sendo dito na Bíblia Sagrada. Então, se nós pegarmos este verso, como outros versos da Bíblia Sagrada, e tentarmos interpretá-lo já direto do português, talvez nós não tenhamos assim uma interpretação tanto fiel. Mas quando nós nos aprofundamos um pouquinho mais na língua original, então nós temos uma compreensibilidade um tanto maior. E este verso, o verso de número 1 do Salmo de número 23, não é diferente. Por isso a maioria das pessoas interpretam de forma errada, porque aquilo que elas leem é aquilo que elas acham que de fato o salmista estava querendo dizer, pois o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se Deus é o meu pastor, nada pode me faltar, porque Ele é o meu pastor. Será que é isso que o salmista quis dizer? E eu te digo que não. O que o salmista quis dizer é uma outra coisa. E o que o salmista quis dizer com isso, afinal? Primeiro nós temos que buscar estes salmos no hebraico, na língua original. E como que está ele em hebraico? Está mais ou menos assim. Mizmor le David, Adonai roi lor esav, que significa o quê? O Senhor meu pastor, de nada tenho falta. Então note que há uma diferença entre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Então o que o salmista quis dizer com isso é: Deus é tudo para mim e eu não preciso de mais nada. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Diferente, né? Porque quando nós vemos no português é que é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então dá-nos a ideia de que, poxa, então Deus é o meu pastor, não pode me faltar nada. E a verdade não é essa, a realidade não é essa. Por mais que nós tenhamos Deus como nosso pastor, por mais que nós o sirvamos, por mais que nós estejamos buscando a Ele, ainda assim nos faltam coisas e nós temos necessidade de coisas. Então este verso, dentro deste significado, não nos auxilia. Mas quando nós entendemos o que o salmista de fato quis dizer, dizendo o Senhor é tudo para mim e eu não preciso de mais nada, aí soa de uma forma diferente. Uma coisa que nós temos que entender aqui, o salmista, ele está falando de algo pessoal, de algo particular dele. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, ele não está dizendo que o Senhor é o pastor de todo mundo e todo mundo vai ter o mesmo sentimento que ele, dizendo, de nada eu tenho falta porque Deus, Ele é tudo para mim. Em hipótese alguma. Em nenhum momento o salmista diz isso nos Salmos. Ele está dizendo de forma particular, ele está querendo dizer, para mim, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ele está dizendo, para mim, o Senhor é o meu. Ele não diz o Senhor é o nosso pastor.
Então, às vezes as pessoas podem encarar este verso e falar, não, o Senhor é meu pastor e de nada também eu tenho falta, e amém. Então, você pode aplicar ele na sua vida de forma particular. E aqui o que o salmista está dizendo é aplicando na vida dele de forma particular. Porque senão você pode dizer, poxa, mas Deus é tudo para mim e de nada eu tenho falta. Eu tenho sim. Não, tudo bem. Este salmos foi escrito pelo salmista Davi, e aplicando para com a sua vida. Ele está dizendo dele, ó, o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Mas não quer dizer que você, tendo Deus como seu pastor, você não vai sentir falta de nada. Aqui é uma descrição daquilo que o salmista estava sentindo. E não é uma regra, uma norma para que funcione na vida de todo mundo. Isso depende da maneira como você encara Deus. Aqui o salmista estava encarando Deus de uma forma diferente de como nós encaramos, até porque o salmista Davi, ele tinha experiência como pastor de ovelhas. E aqui ele está falando daquilo que ele vivia, daquilo que ele vivenciava. E nós vamos tratar aqui todos os versos e você vai entender nas minúcias, né, do costume da época ali, como que funcionava o pastoreio e o que o salmista quis dizer com águas tranquilas, quis dizer com pastos verdejantes, ele quis dizer ali preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Enfim, nós vamos ver tudo isso e você vai notar que o salmista está falando de algo particularmente dele. Então entenda, o Senhor é o meu pastor. O salmista diz, eu não preciso de mais nada. Não significa que com você será igual. Pode ser que seja diferente, porque a maneira como cada um encara Deus, ela é diferente. Por mais que nós servamos o mesmo Deus, acreditemos na mesma palavra, a maneira como nós o encaramos, ela é diferente por conta daquilo que nós somos, nas questões de experiência, de vivência e de muitas outras coisas. Bom, então eu já entendi o porquê que a maioria das pessoas entende este verso de forma errada e o que o salmista queria de fato dizer com este verso. Agora, como que eu aplico este verso na minha vida? Como que nós podemos aplicar ele de forma pessoal em cada vida, em cada um de nós? Como que nós podemos encarar isso e absorver aquilo que está escrito para conosco, para com a nossa alma, o nosso interior? O que nós podemos entender neste verso é que Deus é aquele que supre de todas as nossas necessidades. Quando o salmista ele fala do Senhor ser o seu pastor e ele não sentir falta de mais nada, ele está colocando Deus, trazendo ali uma figura, né, de Deus como sendo um pastor, né, de ovelha. No caso ali a ovelha é ele mesmo. E como pastor de ovelhas, ele não permitia, né, que a ovelha viesse a passar necessidades, e ele oferecia, dava tudo para a ovelha, tudo que era necessário, e nós vamos entender isso ao longo dessa série de vídeos. Assim também o salmista, ele encarava Deus. O salmista, ele entendeu, falou, poxa, eu como pastor de ovelhas, eu supro as minhas ovelhas em tudo que elas precisam. Deus não é diferente. Então, se eu, como pastor de ovelhas, sendo um ser humano falho, supro as minhas ovelhas de acordo com as necessidades dela, por que Deus não faria isso comigo também? Então, o salmista entendeu, falou, poxa, então, assim como eu sou pastor dessas ovelhas e cuido delas, assim também o Senhor é meu pastor. Então, eu não preciso de nada, eu não me falta nada, eu não sinto falta de nada. Porque, como as ovelhas, ela tem tudo de mim que é necessário, assim também eu tenho tudo de Deus que é necessário para com a minha vida. Então este verso, como todos os salmos, ele fala muito do cuidado de Deus e como Deus, ele cuida de nós. E o interessante é que nós podemos entender, né, ao longo destes salmos, que Deus, ele cuida de nós, mas de acordo com aquilo que nós necessitamos, de acordo com aquilo que nós precisamos. Ou seja, Deus nem sempre vai nos conceder tudo o que queremos, provavelmente ele não concederá, mas tudo aquilo que nós necessitarmos, com certeza ele há de nos conceder, porque é assim que o pastor de ovelhas fazia para com as ovelhas da época. O pastor de ovelhas, ele levava comumente uma bolsa, né, a tiracolo, que é chamada de alforge. Você pode encontrar na Bíblia Sagrada como um alforge. Era uma mucutinha, uma bolsa, literalmente. E ali ele levava coisas que eram necessárias para com o cuidado das ovelhas. Ele levava ali um mantimento para ele, né, para que ele viesse a se alimentar ali ao longo da jornada, ali levando as ovelhas para o pastoreio, mas ele também levava remédio e até mesmo poderia levar algum tipo de munição, como Davi, que pegou 5 pedras lisas no ribeiro, né, colocou no alforje de pastor, a Bíblia diz, e foi para a luta contra o gigante. E assim também o pastor de ovelhas da época, ele fazia isso. Então ele levava
coisas necessárias dentro daquele alforje para cuidar das ovelhas. O alforje de Deus é muito maior, amado, do que o alforje de um pastor. E ali tem tudo que você precisa, porque o próprio Deus, ele nos concede de sua bênção, mas nem sempre, como eu disse, ele vai dar tudo que você quer. Na verdade, ele nunca vai dar tudo que você quer, mas ele vai conceder a você tudo o que você precisar, porque ele é o seu pastor. Então, se você encarar Deus como seu pastor, ele vai cuidar de você como você sendo a sua ovelha. E nós bem sabemos, ou podemos compreender desde já, que as ovelhas, elas são animais muito dependentes, elas são muito necessitadas, elas não têm autonomia, elas não conseguem sobreviver sozinhas. É necessário que ela tenha um guia, que elas tenham alguém para conduzir elas. Tanto é que a visão de uma ovelha, ela é muito curta, é muito estreita, ela não consegue ver além de alguns metros por conta ali da sua debilidade. Então é necessário que ela tenha alguém que tenha uma visão mais extensa, uma visão mais ampla. E este alguém, para minha vida e para sua vida, é Deus. Então, quando você passa por momentos de dificuldade e você não enxerga a solução, não significa que a solução não exista. Significa que você não está enxergando ela somente. Mas se você acreditar em Deus, o Senhor é aquele que sabe o que fazer e como fazer para que você venha usufruir de suas bênçãos. Então, tenha Deus como seu pastor. Confia nele, porque a visão de Deus, ela vai além da sua visão. Enquanto você estiver enxergando aquilo que está à sua volta, Deus, ele olha e enxerga o além disso tudo. Portanto, ele diz em sua palavra: os meus caminhos não são como os seus, e nem os meus pensamentos como os seus. Eles são mais altos. Então, eu tenho que confiar no Senhor, porque ele é o meu guia. Ele é o meu pastor. Ele é aquele que prepara o trajeto para mim, para que eu venha ser grandemente abençoado por ele. E nesse momento eu queria fazer uma oração por você. Uma oração para que Deus ele venha te auxiliar em seus problemas, em suas dificuldades, e para que você venha entender e compreender que de fato Deus ele é o seu pastor e que ele supre as suas necessidades. Mas antes disso eu quero te pedir para que você dê um like neste vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas e mais pessoas recebam também da mensagem do Senhor. Então nos ajude a evangelizar, tá? Então dê um like e este vídeo será enviado para mais pessoas. Não se esqueça de comentar aqui o que você achou desse vídeo e fazer, quem sabe, aí um pedido também de oração para que nós possamos estar orando e intercedendo por você. Outra coisa que eu te peço é para que você se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, para que você receba mais mensagens como essa, mensagens que edificam. E nós vamos estar trazendo aqui mais versos destes salmos para que possamos ser grandemente abençoados. Nesse momento, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, glorioso Jesus, mais uma vez em Tua presença, eu te peço, ó Deus, perdão de todos os meus pecados e te peço, ó Deus, para que o Senhor venha atender mais uma vez a minha oração, Pai. Como o Senhor sempre tem ouvido e sempre tem atendido, que neste momento, nessa hora, Senhor, não seja diferente. E eu te peço para com a vida desta pessoa que está me ouvindo neste momento. Te peço para que o Senhor trabalhe em seu coração, em sua alma, em seu interior, ó Pai. Para que o Senhor venha sarar as feridas, cuidar, ó Pai, de suas necessidades. Que o Senhor venha entrar com providência, ó Deus, em tudo aquilo que é necessário, Deus. Que o Senhor venha conduzir, ó Pai, esta pessoa nos teus caminhos e na tua vontade. Que todo o mal que tem se levantado, Senhor, caia por terra. Que toda obra, ó Pai, do adversário contra esta vida, Senhor, não venha subsistir, ó Pai, mas que venha, Senhor, ser desfeito pela força do Teu poder, ó Pai. As coisas que aparentemente têm dado errado, o Senhor, ó Pai, é aquele que neste momento põe as Tuas mãos para que a bênção do Senhor ela venha a ser realizada e que as coisas a partir de agora venham a dar certo para a honra e glória do Teu nome. Faz a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fica na paz em nome de Jesus.